Você sabe cobrar corretamente o preço dos teus serviços? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês algumas sacadas, algumas dicas de como cobrar corretamente o teu serviço, o preço dos teus serviços, tá? Esse assunto é bastante importante, seja ele para as pessoas que estão começando, né? Os profissionais estão começando, tem pouca experiência, até mesmo aqueles que já têm muita experiência, às vezes surge algumas dúvidas no decorrer do seu dia a dia. Então, pessoal, estava aqui, ó, como, quanto cobrar os meus serviços, né? Será que você cobra como o teu serviço? Você cobra ele por hora? Você cobra teu serviço por dia? Na verdade, o quanto cobrar então pelos meus serviços? Seja ele instalação, manutenção, projetos, o que seja, tá? A sacada e as dicas que eu vou passar aqui para vocês, seja para tanto para quem faz instalação, projetos, enfim, os teus serviços da área elétrica, tá? Então, quanto cobrar e como cobrar, pessoal? Então, essa dúvida aqui é bastante, muita gente tem bastante dúvida, tá? Então, eu separei por alguns passos para ficar de fácil entendimento aqui para vocês. Então, o primeiro passo, tá? Ó, o primeiro passo aqui, ó. O primeiro passo, pessoal, o primeiro passo é descobrir qual é a média, o preço da região aqui. Então, pessoal, o primeiro passo é você descobrir qual que é o preço aqui da média da sua região. Então, vamos lá. Você que está começando, talvez você tenha algumas dúvidas, até mesmo de como elaborar seu orçamento, tá? Como você cobrar? Será que é por dia? Será que é por hora? É na empreita? Como que eu faço isso aí? É por tempo? Como que é, tá? Quando chegar alguma demanda para você de algum serviço, tá? Você não tem que ter vergonha nenhuma em ligar para algum concorrente seu ou algum parceiro seu e explicar para ele, ó, tô com esse escopo aqui de serviço, tá? E eu gostaria que você me passasse o orçamento. Ligar para uns 3 4 e você saber qual é a média de quanto eles estão cobrando. Por quê? Você sabendo a média de quanto eles estão cobrando, vão te ajudar a você ter um parâmetro do teu serviço. Você conversar, talvez você tenha algum grupo no WhatsApp, de profissionais também da área, que você pode estar perguntando para eles, né, essa média de preço da sua região, tá? E varia muito. A minha região pode ser um preço, a outra região que você pode estar aí na tua cidade é um preço maior ou menor, mas não foge muito do preço da região, tá bom? Qual que é o segundo passo aqui, pessoal? Qual que é o segundo passo aqui, ó, que eu separei para vocês? Considere um grau de risco que está sendo envolvido. O que, que seria esse grau de risco que está sendo envolvido, pessoal? O grau de risco, pessoal, pode ser o quê? Vou dar um exemplo aqui para vocês aqui. Talvez chegue uma solicitação para vocês fazer um determinado serviço. Vamos falar assim, um exemplo que você precisa fazer um serviço elétrico seria de uma média tensão. É um serviço simples, talvez trocar um fusível lá, um elo fusível. É um serviço no dia a dia, é simples de fazer, mas o grau de risco que envolve aquele tipo de serviço é muito alto, tá? Não é qualquer profissional que é habilitado para fazer esse tipo de serviço. Não é qualquer profissional que tenha as ferramentas adequadas para fazer esse tipo de serviço. Não é qualquer profissional que tenha habilitação para fazer esse tipo de serviço. Então, é um serviço simples de fazer, mas o risco, o grau envolvido nesse serviço é complexo. Então, o seu preço, tá, não deve ser vamos falar assim, dá um preço muito abaixo no mercado, tá? São poucos profissionais que fazem esse tipo de serviço
tá? Então, você tem que ter o quê? Igual eu falei no primeiro passo ali, você tem que ter um parâmetro de quanto você está cobrando. Eu vou, nos outros itens aqui, eu vou chegar mais um pouco a fundo, você vai entender, tá? Os graus de risco que está sendo envolvido e como você calcular esse grau de risco, tá? Então, eu vou para o próximo passo aqui, ó. O passo número 3 aqui, ó. O que seria o passo número 3, pessoal? Talvez analisar a sua agenda. O que seria analisar a sua agenda, pessoal? O que acontece? Quando alguém entra em contato com você para fazer um determinado serviço, pode ser do passo 2 que eu falei para vocês aqui. Se você for um profissional que está com a sua agenda cheia, você pode cobrar o preço que o pessoal está cobrando ali, porque você está com a sua agenda cheia, tá? Talvez você vai ter que apertar a sua agenda, ou até mesmo deixar de fazer alguma coisa ali para atender esse cliente. Outra situação é o que? Se você não tiver com nenhuma demanda de algum serviço, tá? Então, se você não tiver nenhuma demanda de algum serviço e você precisa executar algum serviço, você pode estar cobrando não muito abaixo para você não se queimar no mercado, para você não passar a impressão que você é aquele cara, o barateiro, entendeu? Você é o profissional que entrega a solução para o seu cliente. Então, por isso você pegar, está entendendo qual que é o nível, qual que é o funil? Primeiro você equaliza os orçamentos, tá? O segundo passo, qual é o grau de risco envolvido? Tá, eu tenho disponibilidade na minha agenda para atender esse cliente agora, ou depois, ou amanhã. E outra, quando você está com a agenda cheia, tá? Passa uma certa credibilidade para o cliente que está procurando você. Por quê? O profissional hoje que seja bastante requisitado, dificilmente ele vai ter algum tempo para atender de emergência algum cliente, tá? Sempre os profissionais que são renomados, que já tem algum nome, algum tempo no mercado, dificilmente ele vai ter tempo para atender alguma emergência, para atender algum chamado assim, eu preciso agora, tem que ser agora, senão dificilmente ele vai conseguir te atender, tá? Ele vai ter que agendar, eu falei, ter agenda, tá? Aquele funil que eu falei para você lá, saber se ele consegue te atender para poder e passar uma posição de quando que ele pode te atender e quando que ele pode fazer, tá? O próximo passo aqui é o passo número 4, tá? Então, o passo número 4, que seria esse passo aqui, ó? Esse passo número 4 seria o quê? O deslocamento, tá? Imagina que, vou voltando agora, tá? A gente está avançando nos passos, mas estou voltando nos passos anteriores aqui do slide para você entender como que é o funil, tá? Você equalizou o seu orçamento, tá? Você verificou qual que é o grau de risco desse serviço, tá? Você viu a sua agenda e agora, como que eu faço daqui para frente que eu vou atender esse cliente? Tá? Você tem que entender o que? Imagine que você vai atender esse cliente, tá? Que é 50 quilômetros longe da onde que você atende, a sua base. E você vai ter que ficar mais um dia lá, pousar nessa cidade para você fazer esse serviço, né? Então, você concorda comigo que o seu preço não pode ser igual que você equalizou? Por quê? Você tem que acrescentar o de seu deslocamento, se vai precisar pousar, então você vai ter que colocar uma diária de hotel, vai ter almoço, precisa alugar alguma ferramenta que seja muito específica que eu não tenho, entendeu? Então, aí vai envolver o que? O seu deslocamento e algumas ferramentas que talvez você não tenha que você precisa alugar. Ou o custo é seu, ou o custo pode ser do cliente também. Tem essa situação. Muitas das vezes aqui a gente executa alguns trabalhos que o quê? Que custo de ferramentas
que é muito específico, é por conta do cliente. Agora, se for alguma ferramenta que é do nosso uso do dia a dia, aí não tem como. Aí acaba sendo o nosso, sai do nosso custo, tá? Mas nada impede que você pode embutir tudo isso no teu orçamento, tá? Então, voltando lá, sempre caia naquele funil, tá? Você tem que saber equalizar o orçamento, saber aonde vai ter deslocamento, a sua agenda, qual que é o grau de risco desse orçamento, tá? Na verdade, a execução desse trabalho aí, pessoal. Então, pessoal, fazendo um resumo geral aqui desse simples passo que eu passei para vocês aqui, porque se a gente for entrar em muitos detalhes, o vídeo vai ficar muito grande, tá? E não é intuito aqui nosso deixar aquele vídeo muito chato, maçante, tá? Então, fazendo um resumo aqui geral, como ficaria, tá? Para você precificar corretamente os teus serviços elétricos aqui. Primeiro passo é levantar a média de preço da região que você vai atuar. Segundo passo, qual que é o grau de risco que está sendo envolvido esse tipo de serviço? Terceiro passo, deslocamento, custo adicional, custo adicional, gasolina, pedágio, tudo isso aqui você tem que levar em consideração. Tenho certeza que esses parâmetros vão te ajudar a garantir que você cobre um valor justo e você também tenha lucro no final do serviço executado, tá bom? Não adianta nada só executar o serviço se não tiver lucro no final, tá bom? Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, já deixe nos comentários. Já não esquece de me seguir, ativar o sininho da notificação para não ficar por fora de nenhuma novidade, pessoal. Até o próximo vídeo.